Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo é toda terça, programa de saúde gravado é sábado. E no sábado não tem como você participar. A direção da TV Candidez continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo é muito bom para quem apresenta, para quem é entrevistado e também para quem está em casa e pode participar conosco enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é dia 20 de fevereiro, é a primeira terça-feira depois do Carnaval. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar a minha entrevistada desta noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis da Saúde, eu recebo a biomédica Natália Silva. Natália, boa noite. Prazer recebê-la aqui ao vivo na TV Candidez, no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez. É uma honra estar aqui, né, ter sido convidada pelo Samuel para apresentar aqui para vocês hoje no Amostra Grátis da Saúde, um tema que vivencio todos os dias, né, lá no consultório, sobre a harmonização facial. Nós vamos abordar aí 3 assuntos, né, Samuel, sobre a harmonização facial. Legal, e já de antemão quero aqui agradecer a sua presença, trazendo essas informações. A gente sabe que o dia a dia do profissional, tanto da medicina quanto da saúde, que é o seu caso, é um dia a dia muito corrido e deve ter sido hoje também para você, e estar aqui no programa trazendo essas informações, elas são importantes. Olha só, harmonização facial, o tema está na tela, botox, bioestimuladores de colágeno e preenchedores faciais. No segundo bloco a gente vai contar aqui um pouquinho da história da Natália Silva e vai falar também da importância do papel do biomédico hoje em dia, né, na vida, na sociedade, e quais são esses procedimentos que estão todos aptos. Natália, para a gente começar esse nosso bate-papo nessa terça-feira aqui ao vivo, o telespectador vai participar conosco. Quando a gente fala do Botox, a gente está falando da toxina botulínica, popularmente conhecido como Botox. O que é a toxina botulínica e qual que é a função? O nome Botox é uma marca, mas que ultimamente vem crescendo e se popularizando. Se eu estiver errado, me corrija. O que é o Botox e qual que é a sua real função, Natália, para a gente começar esse nosso bate-papo? Isso mesmo, Samuel. O que acontece? O Botox, ele é uma marca, né, popularmente aí conhecida. Então, tem diversas marcas no mercado, como o Dispo, o Botulim, o Botulift, o Xelmin, o Nabota. Então, o Botox aí é uma marca. A toxina botulínica, ela é uma proteína, né, produzida por uma bactéria, o Clostridium botulinum, e a função dela é evitar a contração muscular. Então, acontece ali o relaxamento da musculatura, né, para evitar que marque as linhas de expressão no paciente, né, prevenindo assim o envelhecimento. São as indicações de aplicação da toxina botulínica. Na verdade, quem é que pode, quem é que está apto? Tem alguma idade? Como é que é feita essa avaliação? Eu te fiz várias perguntas em uma só, né? Para você falar para a gente sobre essa questão das indicações. Então, Samuel, não tem idade correta
para fazer a aplicação da toxina botulínica. Então, se o paciente sentiu necessidade, né, chegou ali no consultório, nós vamos fazer ali uma anamnese dele, avaliar as linhas de expressão, né? Nós temos aí as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. O que é isso? As rugas dinâmicas é quando as linhas de expressão só aparecem quando o paciente está em movimento, né, fazendo suas expressões. Carinha de bravo, levantando as sobrancelhas, sorrindo bem forte, né? E aí conseguimos ver os pezinhos de galinha. Então, chamamos aí de rugas dinâmicas. As rugas estáticas já são aquelas rugas que o paciente, mesmo sem estar fazendo contração da musculatura, né, sem estar fazendo movimentos, nós já conseguimos perceber ali aquelas rugas estáticas nele. Então, para que serve, né? Para que é indicada a toxina botulínica? Para tratar já as rugas dinâmicas, para que elas não se tornem rugas estáticas. E aquele paciente que já tem as rugas estáticas, nós fazemos sim a aplicação da toxina botulínica para amenizar, e aí entramos com outros tratamentos para melhorar mais ainda essas linhas de expressão. Muita gente que está assistindo agora o programa e deve estar fazendo também essa pergunta sobre a questão da idade. Existe uma idade mínima para estar passando pelo procedimento do Botox? Existe também uma idade máxima, Natália? Então, Samuel, não existe uma idade mínima, né? Geralmente lá no consultório, eu indico começar a fazer Botox a hora que as linhas de expressão já estão incomodando o paciente. Em torno ali de 22 a 30 anos, então, os pacientes já começam a fazer o Botox preventivo, né? Idade mínima não tem, mas se o paciente tem ali 17 anos e um responsável junto com ele, né, assina o termo, ele sim pode aplicar a toxina botulínica. E você me perguntou quais são as contraindicações, né? Também, gestantes não podem aplicar toxina botulínica, pessoas com doenças autoimunes, como, por exemplo, lúpus, pessoas com doenças neuromusculares, né, que afetam os músculos, também não pode ser aplicado, e em locais que tem algum tipo de infecção já. Ok. Você poderia elencar para a gente se é que existe algum tipo de ruga, os tipos de rugas que o Botox vai tratar? E quando a gente fala do Botox, nós estamos falando só da questão também facial. Uhum. Então, o Botox, ele trata, igual eu expliquei, né, as rugas dinâmicas, que são aquelas rugas que só aparecem quando fazemos a contração muscular, e aí ele pode amenizar as rugas estáticas. Então, ele é para tratar essas rugas, certo? A outra pergunta foi? Sobre a questão dos tipos de rugas, se é que existe algum tipo de rugas, se você poderia elencar para a gente, ou se todas as rugas são as mesmas. Não, a diferença é essa mesmo, tem as rugas dinâmicas e as rugas estáticas. Bacana, a gente está começando a receber aqui algumas perguntas. Olha, o Bob aqui hoje está alto, hein? Você pode participar conosco, 999326228 é o nosso WhatsApp, o programa está ao vivo. Já é um hábito de quem nos acompanha e sabe que pode participar ao vivo. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar, mas gostaria de saber que depois da primeira aplicação, qual o tempo ideal seria para fazer a segunda e assim por diante? Obrigado e parabéns pelo programa. Não tem problema você não se identificar, o importante é que você possa participar conosco e a biomédica Natália Silva possa responder para você. Então, após a aplicação, né, a aplicação é feita aí de 48 horas, né, até o terceiro dia, vai começar o efeito da toxina ali. Então, de 3 até 15 dias é o efeito máximo da ação dessa toxina. Por isso, nós marcamos aí o retorno do paciente no consultório com 15 dias, para reavaliar, né, e ver se é necessário aplicar mais um pouco. Então, depois dessa aplicação, depois desse retorno feito com 15 dias, o paciente tem que esperar aí 4 meses no mínimo para aplicar novamente a toxina clínica. Então, ela pode ser feita de 4 a 4 meses ou de 6 em 6 meses. Muito bem. Preenchimento e Botox são a mesma coisa? Porque muita gente fala também da palavra preenchimento e pode fazer uma certa confusão. Como é que você explica para a gente ainda neste primeiro bloco? Essa é uma dúvida muito frequente também dos meus pacientes lá no consultório, porque às vezes eles acham que o Botox tem a capacidade de volumizar as regiões. E não, o Botox ele é para tratar, né, para amenizar as linhas de expressões, e o preenchimento, ele sim serve para reestruturar a face, né, e para volumizar algumas regiões, como por exemplo os lábios, né, que está aí em alto o preenchimento labial. Muito bem. Você falou um pouquinho também aí, logo nessa primeira questão, principalmente da segunda sessão do segundo procedimento, a gente pode dizer que
ele vai ter ali um seu tempo de duração em média, ou isso vai variar de cada pessoa? E, claro, quando a gente fala variar de cada pessoa, também para os problemas que as pessoas apresentam. Sim, Samuel, isso depende muito, né, de cada pessoa, depende também da aplicação, do jeito que foi aplicada essa toxina, da diluição, do produto utilizado, isso tudo vai interferir na durabilidade do seu Botox. E também depende, né, do paciente, se for um paciente ali muito ativo, que faz muita atividade física, né, então, a toxina vai durar um pouco menos. O tempo de duração, em média, aí, é de 3 a 5 meses. Isso depende muito de cada indivíduo. Muito bem, a gente está recebendo aqui algumas perguntas. A Nayara está participando aqui do programa. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber se quem faz a aplicação do Botox pode ficar sem expressão. Parabéns pelo programa. Obrigado, Nayara. Vamos ver como é que a Natália Silva, biomédica, vai te responder. Oi, Nayara, boa noite. Então, o que acontece? Pode sim ficar sem expressão quando é aplicado doses muito altas, né, dessa toxina. Por isso a importância de procurar um bom profissional, né, para aplicar corretamente essa toxina, porque tem as doses corretas em cada região para que não paralise o rosto do seu paciente. E fique bem natural, né, Samuel? E quando a gente fala da questão do Botox, quais são os cuidados pós-aplicação? Porque esse trabalho ele é feito no consultório e, como a gente já falou, muito popularmente conhecido Botox, mas a pessoa, por exemplo, tanto homem quanto mulher, pode pegar sol, pode ter uma vida normal. Como é que deve ser essa questão, principalmente nos primeiros dias, Natália? Então, Samuel, após a aplicação da toxina botulínica, né, não recomenda-se deitar nas próximas 4 horas, não abaixar muito a cabeça nas próximas 4 horas, né, evitar viagens aéreas no mesmo dia. E também não é bom fazer nenhum tipo de esforço físico, nenhuma atividade física, né, nas próximas 24 horas. E também não se expor ao sol, nem a vapor, nas próximas aí 24 horas também. O sol, geralmente, eu indico pelo menos 15 dias, né, se a pessoa for para uma praia, então fazer o Botox com pelo menos 15 dias de antecedência. E esse efeito, ele é um efeito imediato? Como é que tem sido esse retorno, esse feedback desse, digamos, paciente-cliente? Não, o efeito não é imediato, né? O efeito começa a fazer efeito aí a partir do terceiro. E o pico dele mesmo é com 15 dias, né? O efeito final com 15 dias. Então, a partir do terceiro dia, tem pacientes, Samuel, que começam a ver até o efeito antes, a partir ali do 2º dia, mas isso também depende de cada indivíduo. Então, vai de 3 a 15 dias, por isso que nós agendamos o retorno com 15 dias. Legal. Para você que está acompanhando o programa Amostra Grátis da Saúde, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 20 de fevereiro. Com muito prazer, a gente está recebendo a biomédica Natália Silva. A gente está falando sobre a questão da harmonização facial como um todo, destacando a questão do Botox, a questão dos bioestimuladores de colágeno, que nós vamos falar também, e, é claro, também sobre a questão dos preenchedores faciais. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, o nosso WhatsApp está ativo. Eu vou chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Muito bem, de volta ao vivo, na próxima terça-feira, vai ser a última terça-feira de fevereiro, vai ser dia 24. Nós vamos estar ao vivo e vamos ter o prazer de receber o fisioterapeuta Henrique Carvalho de Souza, da Fisioesporte. Ele vai trazer temas importantes, bastante interessante. O Túlio está me avisando que a chamada está pronta e ele coloca agora para a gente. Boa noite, Samuel do Vale, e a todos do programa Amostra Grátis da TV Candidez. Meu nome é Henrique Carvalho Souza, sou fisioterapeuta da clínica Fisioesporte em Divinópolis e estarei com muito prazer no programa Amostra Grátis ao vivo, dia 27 de fevereiro, para responder perguntas e falar um pouco sobre a fisioterapia nas disfunções crânio-mandibulares. Vou falar um pouco sobre bruxismo, apertamento dentário, dores na região facial, e como é a relação dessa região do crânio com o restante do corpo. Vamos falar sobre traumas ortopédicos, dores musculoesqueléticas, alterações posturais e como essas alterações podem, de alguma maneira, interferir no funcionamento mandibular. Eu aguardo a todos no dia 27, com muito prazer, e agradeço novamente o convite. Boa noite. Muito bem, um abraço aí para o Henrique Carvalho. Portanto, na próxima terça-feira vai ser ao vivo. Sempre quando ele está presente aqui, ele traz temas importantíssimos. E esse tema, eu tenho certeza que vai despertar o interesse. Também vai estar conosco na primeira terça-feira de volta, Ramon de Assis. Ele é naturopata. Tudo está colocando alguma foto para a gente. Essa entrevista você vai poder acompanhar. No mês passado não deu para detalhar todos os temas, nem todas as perguntas, na verdade, elas foram feitas. Ramon de Assis vai estar de volta, portanto, na primeira terça-feira de março. Outro detalhe que nós vamos receber futuramente em breve é Deni Veloso, médico urologista. Ele esteve conosco agora em novembro e detalhou sobre a questão da importância do Novembro Azul. Foi uma entrevista bastante pontual. E outro médico também que participou conosco, e essa entrevista está no nosso canal no YouTube, é o especialista na questão pós-graduado em geriatria, Dr. Felipe Belmiro. O envelhecimento saudável também foi outro tema bastante interessante e foi detalhado no programa Amostra Grátis da Saúde. Obrigado aí ao Túlio. De volta com a minha entrevistada dessa noite, eu estou recebendo hoje com muito prazer a presença da biomédica Natália Silva. Está participando com a gente pela primeira vez aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, com o tema da questão da harmonização facial como um todo. Ô, Natália, antes da gente dar prosseguimento aqui com relação ao Botox e com as outras perguntas, como é que é a história de vida da Natália, quem está nos acompanhando agora e às vezes vai querer saber um pouco mais, como é que é a sua história de vida, onde você nasceu e como é que foi a sua caminhada e por que a biomedicina? Então, Samuel, eu sou natural de Bom Despacho, né, mas sou considerada aí divinopolitana, porque vim para cá bem pequena e eu sempre tive o sonho, assim, de fazer pediatria, porque eu gostava muito de crianças. Comecei, assim, bem novinha a trabalhar como professora mesmo, já fui professora de educação infantil, e meu sonho era fazer pediatria. Porém, fiz aí os vestibulares para medicina, né, nas federais, fiquei como segunda excedente aqui no FCJ, Poxa. Porém só chamou uma pessoa, então eu era a próxima e não fui chamada. Aí eu fiquei com um sentimento assim, um pouco meio de culpa, né? Então decidi fazer a biomedicina devido à questão da perícia, porque era uma área também que eu me interessava muito. Então eu fui fazer biomedicina, e aí, durante a biomedicina, eu fui conhecendo mais, né, sobre a estética. E aí, durante o meu estágio, eu fiz durante o meu estágio em estética e em análises clínicas, que eu decidi mesmo que eu seguiria na parte da estética. E assim, foi uma paixão completamente. E hoje em dia eu percebo que realmente a pediatria não era a minha área, e sim a questão da estética, sabe? Prezo muito pela questão aí da harmonização facial com naturalidade. Eu acho muito que a estética está ligada, né, à saúde. Então, e a saúde ligada à estética. Então, para uma pessoa estar aí com uma saúde em dia, ela tem que estar com uma autoestima elevada. E isso é muito importante, né? Capturando um pouquinho lá atrás, como é que foi a sua experiência com os alunos aí, esse período de ser uma professora? Foi assim, muito bom, sabe? Eu adorava ser professora, sempre gostei muito de crianças,
porém não era uma área que eu queria seguir assim para a vida toda, né? Foi como se fosse um início ali da minha carreira. E quando eu comecei a fazer meu estágio em estético, falei, gente, é isso mesmo que eu quero, elevar a autoestima das pessoas. E aí foi paixão assim à primeira vista. Você falou de Bom Despacho, né, que é a cidade que você nasceu. Você ainda tem raízes lá? Você tem parentes em Bom Despacho ou não? Eu tenho alguns parentes, sim, em Bom Despacho. Eu vou muito pouco, né, a Bom Despacho, mas ainda tenho alguns parentes lá. Você já se sente também uma divinopolitana. E você sabe que muitos profissionais que aqui passam, sejam eles médicos ou não, que são de fora, sempre ressaltam essa questão de terem sido muito bem recebidos aqui em Divinópolis. Sim. E é uma cidade que acolhe. E você também se encaixa também desse pensamento? Sim, é uma cidade muito acolhedora. Os meus pais também moram aqui, né? Conheci o meu marido também daqui, de Divinópolis. Tenho alguns parentes aqui. A maioria dos meus parentes são de Belo Horizonte e Bom Despacho. Mas quando eu cheguei aqui em Divinópolis, eu achei assim, é uma cidade muito acolhedora. Apesar de ter vindo bem pequenininha, né? Então, por isso que eu me considero aí já uma divinopolitana. Bacana. Natália Silva, biomédica, que está aqui na Rio de Janeiro, 426, na sala 308. Daqui a pouco a gente vai falar aqui o telefone e tudo, vai colocar para a gente também. Natália, a gente está recebendo aqui muitas perguntas com relação principalmente à questão do Botox. Olá, Samuel, boa noite. Muita gente perguntando a questão da durabilidade do Botox. Eu tenho aqui 3 perguntas. Você pode resumir para essas pessoas que estão com dúvidas com relação a essa questão, Natália, por gentileza? Sim. Samuel, é muito comum as pessoas perguntarem assim, se o Botox tem durabilidade realmente de 6 meses. Como eu já disse antes, né? Depende muito da marca do Botox, da diluição da toxina, da aplicação do profissional e também do indivíduo, se ele é um indivíduo que faz muita atividade física, né? Se ele é um indivíduo hipercinético, o que é isso? Um indivíduo que contrai muito, né? Faz muita expressão. Então, isso tudo vai interferir na durabilidade aí do Botox. Geralmente, então, a durabilidade é de 3 a 5 meses e pode chegar, sim, a 6 meses. Muito bem. Olha só, a gente está recebendo aqui perguntas também sobre uma outra atividade que está fora do tema hoje, que é sobre a questão do tratamento capilar, do acelerador metabólico. E é um outro tema bastante importante. Então, nós estamos alinhando aqui com a Natália, provavelmente na última terça-feira de março, dia 26. É claro que eu estou pegando ela aqui agora um pouco de surpresa ao vivo, né? E a ideia não é isso, fazer constrangimento, mas muito provavelmente a Natália vai voltar para falar sobre essa questão do acelerador metabólico. Então, a gente vai deixar essa pergunta para a próxima. Para finalizar sobre a questão do Botox, é claro que a gente vai voltar também com outras perguntas dos telespectadores. É possível fazer algum outro procedimento para, digamos, completar aí a questão do Botox? Sim, Samuel. Um dos primeiros procedimentos assim que as pessoas procuram no consultório é a toxina botulínica, né? Por ser um procedimento minimamente invasivo aí, muitas pessoas procuram pelo Botox preventivo, né? E o que acontece? Além do Botox, nós temos aí outros tratamentos que nós vamos falar também sobre os bioestimuladores de colágeno, os preenchedores faciais, porque às vezes somente a toxina botulínica vai ajudar, né, o meu paciente ali a tratar a queixa dele, porque o Botox só vai agir nas linhas de expressões. Então, nós podemos usar aí sim os bioestimuladores de colágeno, né, para tratar a flacidez, os preenchedores para sustentar a face e para volumizar algumas regiões. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é Jéssica de Freitas. Gostaria de perguntar para a doutora Natália sobre a questão Botox. Ele é substituível por cremes ou outros produtos para rugas? Acompanho sempre o programa e eu gostaria de saber dessa resposta. Parabéns aí pela amostra grátis da saúde. Obrigado aí a Jéssica. Oi, Jéssica, boa noite. Então, o que acontece? Os cremes anti-idades, né, são muito bons, né, para fazer aí o seu skincare, porém, eles não têm a mesma ação que o Botox. O Botox, ele age ali relaxando a musculatura, né, para tratar mesmo essas linhas de expressões. E os cremes não, eles vão ajudar somente na hidratação da sua pele. Então, não substitui a aplicação da toxina botulínica, não. Bacana. Participação da cidade de Carmo do Cajuru. Um abraço a todos de Carmo do Cajuru. Olá, Samuel, boa noite. Assistindo o programa agora, está muito bom. Arcilene. A aplicação da toxina botulínica pode ser realizada nas rugas próximas aos olhos? Parabéns pelo programa. Obrigado aí, Arcilene.
E um abraço a todos, a cidade de Carmo do Cajuru, que sempre participa conosco ao vivo. Que bacana o pessoal de Carmo do Cajuru participando, né, Samuel? Então, o que acontece? O Botox, ele pode ser aplicado sim, né, nos pezinhos de galinha, nessa região aqui orbicular dos olhos. Não podemos aplicar a toxina botulínica nessas linhas abaixo aqui dos olhos, porque nós podemos travar ali, né, o olhar do paciente. O Botox, ele não trava, mas ele relaxa a musculatura. Então, relaxando essa musculatura, acaba que eu vou atrapalhar esse movimento. Então, nós vamos aplicar toxina somente nessa região aqui orbicular dos olhos, nos pezinhos de galinha. Ô, Natália, para a gente entrar agora um pouquinho na questão dos bioestimuladores de colágeno, a gente pode voltar no assunto Botox, você pode continuar participando conosco. O que são os bioestimuladores de colágeno e como eles agem? Samuel, só voltando aqui um pouquinho na pergunta da Sirlene, né, de Cajuru. Isso. Não podemos fazer a toxina, Sirlene, abaixo aqui dos olhos, mas tem outros procedimentos que nós podemos fazer para amenizar essas linhas que incomodam abaixo dos olhos, como, por exemplo, aí, os fios lisos, os skin boosters, né? Então, nós temos aí outros tratamentos. Agora, a respeito dos bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno, eles são ativos potentes para ajudar aí, né, no tratamento de flacidez da pele. Então, aquelas pessoas que estão sentindo aí, popularmente dizendo, o rosto derretendo, né? O bioestimulador de colágeno é um potente ativo ali para ajudar a reestruturar essa face. E como é que é o tratamento com os bioestimuladores de colágeno? Como é que é feito esse tratamento? Eu posso falar que é uma aplicação também ou não? Isso, podemos falar sim que é uma aplicação, né, feita aí em 2 ou 3 sessões, depende de cada paciente. A aplicação é feita com uma cânula pequena, sem ponta, lógico, né, um pouco maior que uma agulha. Aí nós injetamos o produto ali, a derme profunda, e nós temos aí diversos estimuladores no mercado, né? Temos o Sculptra, temos a Radies, o Eleva, o Elancê. Então, nós temos diversas marcas aí adequadas para cada tipo, né, de paciente. O tratamento do bioestimulador de colágeno, ele causa dor do colágeno? Então, quando o procedimento, dor é subjetivo, né, Samuel? É muito assim individual. Tem anestesia, a anestesia local ali, e é um pouco, sim, dolorido. Os pacientes queixam um pouquinho de dor durante o procedimento, mas é super tolerável. E com relação às reações adversas ao procedimento, é possível o paciente apresentar algum tipo de reação? E que tipo de reação é essa? Então, os bioestimuladores, eles são biocompatíveis, né, e bioabsorvíveis. Então, assim, são raras as complicações que podemos ter. Mas podemos ter nódulos após a aplicação dos bioestimuladores de colágeno, quando eles são aplicados muito superficiais, não aplicados na derme correta. Ô, Natália, como é que funciona uma questão, porque a gente sabe, e todo mundo já deve ter ido ao médico em alguma vez na vida, e claro que todo mundo chega no médico raramente para fazer ali uma prevenção, todo mundo já vai levando uma dor, algo que incomoda. Como é que é uma consulta com um profissional da biomedicina? E logo no primeiro encontro, é possível fazer algum tipo de procedimento? Ou a primeira conversa ela vai ficar realmente apenas e tão somente na conversa? Então, Samuel, cada profissional, né, atua de um jeito. Lá no consultório, o paciente chega e aí eu vou escutar do meu paciente, né, o que está mais incomodando o meu paciente. Tem pacientes que chegam com queixas somente das linhas de expressão, e aí eu fazendo a anamnese ali do paciente, eu já percebo que precisa aí de um estímulo de colágeno, né, para já tratar a flacidez, que somente a toxina botulínica não irá resolver as queixas dele. Então, aí durante a anamnese, eu vou conversando com o meu paciente, né, e vou explicando para ele procedimentos que pode ser realizado para melhorar ali a sua face. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber da Natália qual que é o melhor procedimento para melhorar a papada. Sou Luci Gomes, moro aqui em Divinópolis. Estou acompanhando o programa Mostra Grátis da Saúde. Luci, um abraço, obrigado aí pela sua participação.
Eu não sei se está dentro de algum desses temas, mas se não tiver, eu tenho certeza que a biomédica Natália vai te dar aqui uma direção muito interessante e importante. Boa noite, Luci, tudo bem? Então, a papada, ela tem que ser avaliada. Nós temos que ver ali se é só gordura, né, que tem na papada ou se tem flacidez. Então, nós temos que direcionar ali o paciente para o procedimento correto. Se for flacidez, nós usamos aí as enzimas, né, para gordura localizada, é o procedimento que eu faço lá no consultório. Lógico que tem outros procedimentos realizados aí com cânulas, né, cirúrgicos, mais invasivos. Mas lá no consultório eu faço a lipoenzimática na papada para diminuir ali a gordura e para tratar a flacidez do pescoço, quando já é um pescoço que já tem flacidez, aí nós usamos sim os bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno, Samuel, ele pode ser usado tanto na face, quanto no pescoço, como também nas mãos, né, no interior de coxas e também nos glúteos. Olá, Samuel, boa noite. Sou Silvânia. Gostaria que você perguntasse à Natália quantas aplicações são necessárias do bioestimulador de colágeno. Eu tenho 60 anos. Ela falou aqui uma pergunta, vamos ver se você vai saber me ajudar. É verdade que o Sculptra é o melhor? Parabéns pelo programa, estou sempre acompanhando a amostra grátis. Então, geralmente é recomendado, né, para fazer a recomendação do bioestimulador de colágeno, eu preciso estar avaliando essa paciente. Pela idade é 60 anos, né? Se ela nunca tiver feito nenhum estímulo de colágeno ainda, nós começamos a perder colágeno, Samuel, a partir aí dos 25, 30 anos, nós já temos uma perda. Então, isso já vale é necessário. para homens e vale para mulheres também? Isso, também, para homens e mulheres. Então, de 25 a 30 anos, nós já começamos a perder esse colágeno e já é preciso começar o estímulo, né, dessa produção de colágeno. E aí, por isso que nós entramos com os bioestimuladores. Então, aí no caso dela com 60 anos, às vezes ela nunca deve ter feito nenhuma sessão ainda. Então, eu recomendaria aí umas 3 sessões, né? Para a gente começar o tratamento e depois manter pelo menos uma sessão anualmente. O Sculptra, sim, é uma marca excelente, né? Eu trabalho, sim, com o Sculptra. É uma das melhores marcas e ele é o mais famoso, né? Vamos dizer assim, usado pela Sabrina Sato. Então, é, sim, mais conhecido e um excelente bioestimulador de colágeno. Muito bem. Rugas finas e de expressão, será necessário os bioestimuladores de colágeno? Pergunta aqui uma telespectadora que também não quis se identificar. Rugas finas superficiais, se forem dinâmicas, né, nós conseguimos tratar aí com a toxina botulínica. Se for rugas estáticas, aí nós podemos sim entrar já com os bioestimuladores de colágeno, né? Que aparece nas bochechas já, né, uma pele mais envelhecida, nós aí entramos com os bioestimuladores de colágeno, porque a toxina botulínica não é aplicada nessa região das bochechas. E com relação à questão da acne, você recebe algum tipo de queixa de acne? Qual que é o procedimento que deve ser aplicado com relação a isso? Seria o bioestimulador de colágeno ou outro tipo de procedimento? Então, Samuel, depende muito, né, do grau, do estágio que vai estar essa acne, né? Se for cicatrizes de acne, o paciente já tratou ali, né, já fez até o uso de Roacutan. Então, o que acontece? Se tiver cicatrizes de acne, nós podemos sim tratar com os bioestimuladores de colágeno, tá? Ele ajuda muito a amenizar aí essa cicatriz de acne. Agora, se for uma acne que está ativa, aí nós precisamos, né, olhar aí a necessidade de uso de dermocosméticos ou até mesmo o uso de Roacutan, aí eu já indico para um dermatologista. Eu não sei se eu já fiz aqui a pergunta, mas está mandando aqui novamente o Ítalo Vitor Gomes. Samuel, por qual tratamento devemos começar a questão da harmonização facial como um todo? Você respondeu sobre isso no primeiro bloco? Nós podemos começar aí com a toxina botulínica, né, e depois evoluir aí para o estímulo de colágeno, para os preenchedores. Respondi sim. Bacana. Vamos ver esse aqui. Olá, Samuel, boa noite. A mulher sempre busca a questão do emagrecimento corporal. Entretanto, o rosto é o primeiro a sentir os efeitos do emagrecimento. Qual que seria o melhor tratamento dentro dessa questão? Meu nome é Carla Santos, grata e parabéns pelo programa. Deu para entender aqui a pergunta dela?
Sim. Parece assim que a mulher sempre busca o emagrecimento corporal, mas o rosto também sente esse emagrecimento. Foi por aí? Isso E às mesmo. vezes pode não ficar tão agradável. Como se diz, né? Aquele corpo belo, mas com o rosto enrugado. Sim, a atividade física, quando fizemos muita atividade física, perdemos aí os coxinhos de gordura do rosto. Nós temos vários coxinhos de gordura. Então, ocorre aí o derretimento, popularmente falando, da face, né? Vamos perdendo esse coxinho de gordura. Por isso que as bochechas vão caindo, vai aparecendo aí o jaws, né? Que vai descendo aqui. Então, usamos aí os bioestimuladores de colágeno. Por isso, Samuel, aquelas pessoas que gostam muito de praticar musculação, corrida, crossfit, é necessário já começar aí a partir dos 25 anos fazer uma aplicação de bioestimulador de colágeno, né? Preventivo, vamos dizer, pelo menos uma vez por ano. Quando você olha assim uma pessoa pela primeira vez, você já sabe o que ela precisa, se vai ser um botox, se vai ser um bioestimulador de colágeno, você pensa, puxa aí, você fica aí, talvez você não fale, mas você fica aí também com essa imaginação? Sim, a gente acaba percebendo, né? Ele já perdeu aqui os coxinhos de gordura nessa região do malar. Aí logo pensa, nossa, poderia fazer ali um preenchimento de malar, uma sustentação, um bioestimulador de colágeno para reestruturar essa face, né? Deixar essa face mais harmônica. Porque, como eu falo, eu prezo muito pela naturalidade, né? Nós vamos envelhecer, lógico, mas envelhecer aí bem, porque nós temos vários tipos de tratamentos estéticos aí. Lógico que existem muitos, como se diz, muitos colegas de profissão aí, muitos profissionais que exageram também, né, Samuel? E aí ficam aparecendo pessoas, assim, muito diferentes, né? Acaba atrapalhando um pouco a personalidade da pessoa, mas prezando pela naturalidade... Sim, indico esses tratamentos. E o Túlio está me avisando que eu vou ter que chamar o nosso segundo e breve intervalo, então vou te fazer aqui duas perguntas em uma. O procedimento dura quanto tempo? Estou me referindo à questão dos bioestimuladores de colágeno. E o resultado é uma naturalidade, Natália? Sim, os bioestimuladores de colágeno, como são biocompatíveis, né? Então, são um dos procedimentos mais naturais. Então, o paciente não vai ver ali efeito imediato como se fosse um preenchedor. Ali do bioestimulador de colágeno, ele começa com 30, depois 60, 90 dias, então você vai ver ali que o seu rosto está mais, como se diz, reestruturado, sustentado, né? Que melhorou a flacidez. Não é um efeito imediato. Quem vai uma vez volta a um consultório de uma biomédica para fazer esses e outros tipos de procedimentos também? Sim. Então, eu gosto muito de falar isso nas consultas com os meus pacientes, porque quem faz o bioestimulador de colágeno, né, primeiro não faz um preenchimento, porque o preenchimento é um efeito imediato, você já vai ver o resultado ali na hora. Agora, o bioestimulador não, demora, né, porque o nosso corpo vai estar ali estimulando a produção de colágeno ainda. Então, se for um paciente que nunca fez nenhum procedimento, né, um paciente aí mais idoso, que nunca fez nenhum preenchimento, nenhuma toxina, se ele chegar e de cara já fazer o bioestimulador de colágeno, ele vai ficar um pouco insatisfeito, porque não vai ver o resultado imediato, mas ali com o passar dos meses, né, ele já vai começar a notar, assim, a melhora na flacidez da pele. Olha só, a Natália também ela fala da questão do tratamento capilar. No próximo programa de março a gente vai falar sobre essa questão e, é claro, vai voltar também sobre outros pontos. É o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência. Natália, eu vou te passar. Mais de 16 mil pacientes atendidos, mais de 10 especialidades médicas envolvidas, prevenção, consultas, exames, cuidados paliativos, transportes, cirurgias, reabilitações, serviços de apoio, mais de 700 mil atendimentos gratuitos. Prazer! Eu sou a Com e esta é a minha nova identidade. Conheça, participe e faça a sua doação. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto.
contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Olha só, nós vamos ter no dia 14 de abril, no Parque Ecológico Dr. Sebastião Gomes Guimarães, conhecido como Parque da Ilha, a primeira Divine Race Viomundo. Essa corrida vai acontecer no dia 14, vai ser 8 quilômetros. Quero mandar um grande abraço para o Léo Plotter. Você que quer saber mais detalhes, 31 991 95 0011. Ele gravou um curto vídeo falando dessa iniciativa que gera saúde, que gera qualidade de vida, todo mundo em primeiro lugar. Olha só a mensagem. Boa noite, Samuel do Vale e a todos do programa Amostra Grátis de Saúde. Eu sou o Léo Plotter, organizador do evento Primeira Divine Race Viomundo, que será realizado no Parque da Ilha, em dia 14 de abril, no domingo, a partir das 7 da manhã. Conto com todos vocês, terá o evento família, terá gastronomia e uma banda pop rock tocando depois até 1 da tarde. Obrigado, Samuel do Vale, e a todos os telespectadores do Amostra Grátis de Saúde. Abraço. Confirmando, portanto, vai ser no dia 14 de abril, o segundo domingo de abril. Tem mais um curto vídeo, o Túlio coloca pra gente. Deixa eu mostrar aqui a camisa, o Túlio vai mostrar pra gente aqui. Essa é a camisa do evento, um evento muito bem programado, portanto, Primeira Divine Race em Divinópolis, no Parque da Ilha. Estaremos lá e a gente vai fazer o sorteio de uma inscrição, isso no na última terça-feira de março. Deixa eu voltar aqui com a Natália. Ô, Túlio, a gente coloca as fotos no próximo programa. Deixa eu voltar aqui com a Natália, porque a gente está recebendo aqui muitas perguntas e você viu aqui. Vamos falar um pouquinho sobre os preenchedores faciais. A gente volta daqui a pouquinho também na questão dos bioestimuladores de colágeno. Como é que é feito o preenchimento facial? O que são os preenchedores? Os preenchedores faciais, né, é feito com ácido hialurônico. Utilizamos também a cânula, né? E aí nós injetamos a substância na área desejada pelo paciente, né? Se é uma volumização, se é estruturação da face. Então nós avaliamos ali o paciente e colocamos ali na ficha dele quais os pontos, né, necessários para a aplicação do ácido hialurônico. Natália, eu estou recebendo aqui uma pergunta sobre a questão, uma pergunta um pouco complexa, eu vou tentar fazer aqui para você. Samuel, meu nome é Tatiana Valério. Gostaria de fazer duas perguntas para a doutora Natália. Primeiramente, quero dizer que admiro muito ela e o trabalho dela. O que é ETIP após o preenchimento? E gostaria de saber por que acontece o efeito Tyndall, não sei se eu estou falando aqui a pronúncia correta. Uhum. Após alguns procedimentos. Um grande abraço para todos vocês e um abraço a essa profissional maravilhosa. Quem está te mandando aqui um grande abraço é a Tatiana. Boa noite, Tati. Então, vamos lá. O ETIP, né, ele é uma reação adversa aí ao ácido hialurônico. Pode acontecer após 1 ano que a paciente fez o preenchimento. Isso acontece com todos os pacientes? Não, é muito raro acontecer essa reação adversa ao ácido hialurônico, né? E ainda assim, não sabemos a causa correta, né, desse ETIP. O que é o ETIP? O ETIP é quando a paciente ela fez o procedimento e aí após 1 ano, às vezes aparece ali uma reação, como por exemplo um inchaço excessivo, né, na região que foi realizado o procedimento. E aí nós tratamos aí com os medicamentos corretos e volta tudo ao normal. Então não quer dizer que só porque você fez o preenchimento com ácido hialurônico você terá o ETIP. Isso é muito raro, viu, Samuel?
E o efeito Tyndall, né, o que acontece? É quando fazemos aí, por exemplo, um preenchimento de olheiras e o profissional acaba colocando esse preenchimento em uma camada muito superficial. Então, ele emite ali, fica parecendo lado essa região onde foi colocada o preenchedor muito superficial. E para quem é indicado o preenchedor facial? Para pessoas que perderam os coxinhos de gordura, principalmente corredores, né? Pessoas que fazem muita atividade física e acabam perdendo esses coxinhos de gordura ou até mesmo o processo de envelhecimento. Então, nós fazemos ali a sustentação da face. Podemos preencher malar, podemos preencher mandíbula, quando a pessoa quer uma mandíbula mais marcada, geralmente homens que gostam de mandíbula mais marcada. Mulheres gostam muito de preencher o mento, que é o queixo, né? Para ficar bem harmônico ali, as fotos de perfil. Podemos também usar o ácido hialurônico nos lábios para hidratação, volume, contorno. Nas olheiras, para melhorar ali a profundidade das olheiras. Bacana, você está falando aí que da questão da corrida, e eu faço corrida, meio maratona, e algumas pessoas você vê... não sei se a gente está falando da questão do envelhecimento, né, mas você vê que precisa realmente de um tratamento mais do que especial, porque tem pessoas que são muito aceleradas, treinam todos os dias, querem participar de todos os eventos. Isso pode causar algum efeito realmente na questão da face. Quais são os produtos que podem ser utilizados na questão do preenchimento? O preenchimento ele é feito com ácido hialurônico, tá? Nós usamos aí o ácido hialurônico, tem diversos tipos de ácido hialurônico no mercado, né? Diversas marcas, assim como a toxina botulínica. Nós temos aí os preenchedores da Galderma, né? Que são o Restylane, o Kiss. Temos os preenchedores da Juvederm. Temos também aí os preenchedores da Renova e cada preenchedor é específico para uma área. Então, assim, tem aquele preenchedor específico ali para o lábio, outro específico para o malar. Então, às vezes o paciente chega e fala assim, eu quero fazer 1 ml no lábio, mas eu acho muito. Será que você pode usar esse ml em outra região do meu rosto? Aí, na maioria dos casos, eu falo que não tem como, né? Porque o preenchedor específico para o lábio não pode ser usado aí na olheira. Quando você falou da questão desse medicamento, a questão do ácido hialurônico, as grandes emissoras de TV fizeram várias reportagens com relação à questão desses produtos, que alguns profissionais, às vezes, você já deve ter ouvido falar da questão do PMMA. Você pode explicar aí para a gente uma diferença e por que tem que ser utilizado o ácido hialurônico? Então, é pertinente essa pergunta, né? Porque acredito que você vai desfazer aí muitas dúvidas de muitas pessoas com relação a isso. Uhum. Antigamente, Samuel, muitas pessoas não sabiam, né? E colocavam, sim, PMMA no rosto. E pode causar estragos, pode causar problemas sérios. Sim, pode. Inclusive, quando o paciente vai no consultório e preenche a ficha da anamnese, uma das perguntas que tem na anamnese é se o paciente tem PMMA no rosto, né? Porque quem tem PMMA, por exemplo, na região, não podemos aplicar ácido hialurônico ali naquela mesma região, porque podemos necrosar o tecido ali, né? Causar uma inflamação ali. Utilizado mais essa questão do PMMA no rosto. O PMMA é um produto permanente, então não conseguimos mais retirar esse produto, né? Então, se for um preenchimento que a pessoa fez e ela não gostou, não tem como mais degradar esse produto, porque ele não é biocompatível com o nosso organismo. O ácido hialurônico, nós conseguimos sim reverter, né, os casos, por exemplo, vou fazer o meu lábio, não gostei, ficou volume, né, ficou muito volumoso, ou não gostei do contorno, ou eu preenchi a minha mandíbula, achei que ficou muito marcada. Nós temos aí a hialuronidase, né, que é um produto que vai degradar esse ácido hialurônico, vai como se fosse dissolver esse ácido hialurônico. Então, hoje em dia não se usa mais PMMA e é muito importante os profissionais, eu fico até atentando as minhas alunas dos cursos sobre isso, questionar mesmo, porque às vezes o paciente omite essa informação para nós, sabe? Questionar o paciente, você não tem PMMA nessa região, porque onde estiver, por exemplo, se estiver no bigode chinês, eu não posso de maneira alguma preencher ali com ácido hialurônico. A pessoa pode ter
passado por uma aplicação de PMMA e não ter tido problema, isso pode acontecer, mas é importante essa pessoa, ao fazer outro procedimento, informar o profissional disso. Isso. Igual eu já tive várias pacientes, né, que tem PMMA aí nos lábios, então ela não pode fazer o preenchimento labial com ácido hialurônico, mas não teve problemas com o PMMA. Agora tem o PMMA, por exemplo, no bigode chinês, só que, porém, com o envelhecimento, né, da pele, ainda está profundo e a pessoa quer preencher. Não tem como. Aí ela tem que ficar ali com aquele PMMA e não tem como preencher essa região, não tem como a gente colocar fios nessa região, não podemos colocar nenhum produto ali que vai agir junto com o PMMA e podendo causar ali uma necrose nessa região. Pois é, mas algumas, ou não vale para todas as pacientes que perguntam sobre essa questão desse... Eles perguntam, é ácido hialurônico ou não? Elas não, o paciente, via de regra, não pergunta. Sim, alguns pacientes que não conhecem, né? Hoje em dia as pessoas estão muito bem informadas, isso é excelente, Samuel. Estão muito bem informadas e já chegam num consultório até mesmo sabendo a marca dos preenchedores. Isso é muito importante. E é importante também, se você não sabe, perguntar para o seu profissional qual marca ele está utilizando, né? Para que serve, qual que é aquele produto. Sempre estar questionando isso, tanto quanto os preenchedores, quanto a toxina, quanto o bioestimulador de colágeno. É preciso você saber o que o profissional está injetando ali em você. Então, o paciente chega assim a perguntar o que é que você vai preencher, qual que é o tipo de material. Aí usamos aí os ácidos hialurônicos. Legal. Uma pergunta aqui agora há pouco, quem é indicado ao procedimento e se tem um limite de idade, principalmente para quem está chegando na terceira idade. A pessoa não quis se identificar, mas a Natália vai te responder. Então, não tem limite, né, de idade para fazer o preenchimento. Por exemplo, existem vários tipos de preenchimentos faciais. Então, se você sentiu ali que você perdeu o malar, né, tá faltando ali uma bochechinha, podemos ali fazer o preenchimento de malar. Se você sentiu que o seu bigode chinês está mais profundo, ou às vezes você vai fazer uma maquiagem e está craquelando, nós podemos ali fazer um preenchimento, né, usualmente não fazemos tanto mais o preenchimento do bigode chinês, mas podemos sustentar essa região do malar, pré-maxila e malar, para já amenizar essa linha do bigode chinês. Então, depende muito, né, do que o paciente quer. Se ele quer aí amenizar as olheiras, né, se tem uma olheira muito profunda, se ele quer mexer nos lábios, se quer volumizar, fazer um contorno nos lábios. Então, assim, tem várias indicações para os preenchimentos. Existe alguma contraindicação? Os preenchedores, não podemos fazer preenchimento em gestantes, né, lactantes somente se o pediatra liberar, assim como a toxina, lactante somente se o pediatra liberar. Doenças autoimunes também não podemos fazer o preenchimento. E em pessoas, né, que têm o PMMA. A Cleusa pergunta qual que seria o tempo do efeito desse preenchimento. Obrigado, Cleusa, pela sua pergunta e a Natália vai te responder. Depende muito das marcas dos preenchedores. Temos preenchedores aí que duram em torno de 6 meses e tem preenchedores que duram até 18 meses, então depende muito. Podemos fazer preenchimento labial aí que vai durar em torno de 1 ano, então isso depende da marca, né? E também da questão, por exemplo, se for um lábio, se uma pessoa que fala muito, esse preenchedor pode sim durar um pouco menos. Então, regiões que movimentamos mais, o preenchimento costuma durar um pouco menos. Regiões que não movimentamos tanto, né, dura em torno de 12 meses. Túlio, a gente vai colocar essa gravação, viu, da chamada da psiquiatra no próximo programa, ok? Então, a gente está recebendo muitas perguntas, a gente vai até o final. Olá, Samuel, boa noite. Esse tipo de procedimento, algum deles citado pela Natália, funciona para a questão das pálpebras? Sou Nádia de Divinópolis, parabéns pelo programa. Para pálpebras? Isso. Pálpebras superiores, não. Aí é só indicação mesmo a Blefaro, né? Agora, as inferiores, nós podemos sim tratar com os fios de PDO liso, né? Ou com o Skin Booster, que é um ácido hialurônico não reticulado. Então, nós podemos usar aí esses 2 tratamentos para a pálpebra inferior. Olha só, a pergunta aqui que acaba de chegar aqui da Aparecida, ela tem 63 anos. Samuel, boa noite. Gostaria de saber da Natália se rugas nos lábios pode fazer reposição de colágeno ou tem que ser preenchimento. Tenho e me incomoda bastante, principalmente na parte de cima. Obrigada, parabéns pela amostra grátis. Então, Samuel,
Não podemos fazer bioestimulador de colágeno nos lábios, não, tá? Nos lábios só podemos fazer, então, um preenchimento com ácido hialurônico. Se ela estiver falando das linhas, né, dos códigos de base em cima do lábio, nós podemos tratar aí com Skin Booster também, com preenchedores, tá? Mas usualmente nós tratamos aí com Skin Boosters. E no lábio mesmo, né, na mucosa, nós podemos usar somente ácido hialurônico. Ô, Natália, você falava no primeiro bloco sobre a questão do Botox, né, que ele pode ser refeito depois de um certo tempo. Quando a gente fala da questão dos preenchedores faciais, pode ser feito quantas vezes o cliente, o paciente desejar? Ou nem sempre vai ser assim? Depende da região, né? Por exemplo, se uma paciente tem um lábio muito fino, chegou no consultório, 1 ml ficou assim, super natural, só que ela quer mais volume ou quer mais contorno, então sim, nós podemos colocar ali mais 1 ml, né? Depende se esse lábio vai suportar. Isso aí tudo a gente tem que avaliar na anamnese do paciente, né? Avaliar a questão ali se dá para colocar mais preenchedor no local. Por exemplo, eu posso preencher a minha mandíbula quantas vezes eu quiser, até eu conseguir, né, a marcação que eu quero. Por exemplo, preenchi, coloquei 2 ml de cada lado e não estou satisfeita ainda, quero mais marcadinha, aí eu posso sim preencher, né? Voltar no consultório aí com 30 dias e preencher novamente. Eu peço pelo menos 30 dias para o paciente ver o efeito final. Ô, Natália, uma pergunta, eu estou correndo aqui um pouquinho para tentar fazer todas as perguntas, a gente já está caminhando para o final do programa. A partir de que idade pode se apresentar, pode ser feitos os bioestimuladores de colágeno? Os bioestimuladores de colágeno, depois dos 25, 30 anos, já é indicado a aplicação já. Deixa eu ver mais uma aqui, pergunta sobre principalmente a questão do Botox, que chegou agora há pouco. O Botox ele pode ser feito antes de 6 meses, refeito antes de 6 meses? É a Patrícia, estou acompanhando o programa, sou do bairro Bom Pastor. Boa noite, Patrícia. Podemos sim fazer o Botox, tá? O tempo mínimo é 4 meses. Então, com 4 meses você já pode refazer o seu Botox. E as pessoas perguntam, todos os tratamentos podem ser realizados de uma mesma maneira? Botox, preenchedores e a questão dos bioestimuladores de colágeno? Ou tem que ser dado um tempo para cada um deles? Então, depende da região, igual a toxina botulínica, ela é realizada ali na testa, né, a área dos olhos, glabela. Se não for na mesma região, pode sim ser realizado no mesmo dia. Posso realizar aí um bioestimulador de colágeno na face, porque a testa, né, não vai pegar essa região aqui lateral dos olhos e nem glabela. Então, eu posso sim fazer um bioestimulador no mesmo dia que uma toxina botulínica. Não fazendo o preenchimento também nas mesmas áreas que eu aplicar a toxina ou o bioestimulador, eu posso fazer sim no mesmo dia. Olha só, tem muita gente aqui pedindo o seu contato. O Túlio vai colocar aí pra gente daqui a pouco, é o 991 75 4407. Isso mesmo. No edifício do Aldegan, aqui na rua Rio de Janeiro, 426, sala 308. Isso, no famoso prédio da Vivo. Isso, o Túlio vai colocar daqui a pouquinho pra gente aí. Ô, Natália, como é que você resume essa sua primeira participação? E o que você pode adiantar para a gente, porque acho que vai ser muito válido aqui a sua volta, principalmente da questão do tratamento capilar e de outras questões também que não foram ditas. Você pode adiantar um pouquinho sobre um minutinho tá lá o telefone, por gentileza, do tratamento capilar? Como é que ele se dá e quais são os ganhos que a pessoa pode ter? Então, nós usamos aí a intradermoterapia capilar, né, para tratar aí a saúde dos fios. Então, não é qualquer pessoa, nós temos que fazer a anamnese do paciente, avaliar, né, o que é a causa da queda do paciente, se os fios estão ficando mais finos, se está tendo muita queda, se é uma calvície, né, se é genético, o que é o problema desse paciente. Então, assim, é um tema, né, E o ganho é importante. Isso. E como é que você resume essa nossa entrevista? O que de mais importante você gostaria de deixar marcado? Então, esse tema da harmonização facial é muito importante porque, como eu falei o tempo todo, né, eu prezo muito pela naturalidade e a estética ligada sempre à saúde. E quando o paciente me procura, a primeira coisa que eu pergunto é como está, né, a sua saúde, porque nós conseguimos aí fazer os tratamentos estéticos, mas quando aliados a uma boa alimentação, a atividade física, né, nós conseguimos aí resultados melhores, Samuel. Então, é muito importante estar atento a isso, né? Que não basta só fazer os tratamentos estéticos, a pessoa tem que estar aí ativa, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, né? Ser menos sedentária, menos
obrigada. Ô, Natália, o Túlio também avisando aqui que o último programa de março vai dar no dia 26. Vamos ver se a gente consegue, então, trazer você para a gente falar sobre a questão do transplante capilar e outros assuntos também. Sim. Eu acho que vai ser muito importante. Quero aqui agradecer a sua presença, muito obrigado. Eu acho que foi bastante interessante aqui a sua primeira entrevista. Não sei se você já deu outras entrevistas, mas foi bastante interessante, principalmente para desmistificar vários pontos com relação à questão da harmonização facial. Obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Samuel. Fiquei muito feliz de participar aqui do programa. Obrigado a todos que estão assistindo aí a TV Candidez, né, que também participaram aí com as perguntas, foi muito importante. E espero voltar aqui sim no programa para falar aí um pouco sobre capilar para vocês e sobre os tratamentos para emagrecimento. Provavelmente, olha só, hein, interessante, hein, para emagrecimento. Provavelmente no dia 26 de março. Obrigado, Natália. Boa noite para você. Obrigada, Samuel. Boa noite a todos. A gente volta na próxima semana, na última terça-feira de fevereiro. Boa noite para você, obrigado, Túlio. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. O programa Amostra Grátis da Saúde terá o prazer de receber a médica psiquiatra doutora Kelly Fonseca. Neste primeiro encontro, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. Doutora Kelly, muito boa noite. Sobre ansiedade, quando é que ela vai prejudicar a nossa saúde mental? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui, né, com vocês. A ansiedade ela é uma emoção, né, como várias outras, e é uma emoção protetora em vários momentos, né, está ligada com medo, com proteger. Porém, a tendência é que, em muitos casos, as pessoas desenvolvam uma ansiedade que atrapalha no cotidiano, que o estímulo ele não está ali diretamente, é uma coisa difusa que vai ficando ali, adoecendo a pessoa, e aí gera um sofrimento muito grande, né? Um sofrimento, uma perda de produtividade, né? de funcionalidade, e aí nesses casos a gente precisa ter uma atenção clínica, né? Para que as pessoas possam ter acesso a esse tratamento e melhorar a qualidade de vida. Bom, então nesse caso, pedir ajuda da psiquiatria, muitas das vezes, vai ser necessário? Sim, muitas vezes vai ser necessário, não todas, assim, hoje em dia nós sabemos que algumas ansiedades leves, elas podem ser tratadas com atividade física, podem ser tratadas com psicoterapia, sem a necessidade necessariamente de um medicamento. Mas também a gente sabe que existem várias ansiedades mais graves e mais prejudiciais e que precisam de um medicamento, que é aquilo que dá uma ajuda imediata, forte para a pessoa seguir, né? Então, um dos problemas, por exemplo, da ansiedade é que atrapalha a concentração, ou a pessoa pode parar de ir a algum lugar que ela acha que pode gerar ansiedade para ela, ou na ansiedade social, por exemplo, não querer, né, ir a um determinado lugar e encontrar com pessoas, e aí vai gerando um prejuízo funcional. E aí, nesse caso, é importante o uso dos medicamentos, que dá um suporte para que a pessoa fique melhor, consiga funcionar melhor, sofrer menos, né, nesse sentido, inclusive para que ela possa depois fazer uma terapia, uma psicoterapia, né, cuidar dos hábitos de vida dela e evoluir melhor. E a gente sabe que a ansiedade também, em muitas pessoas, ela é crônica, né, e para essas pessoas, geralmente, de tratamentos mais longos. Os casos em que as pessoas têm um transtorno de ansiedade mais relacionado aos estímulos, ao que vem acontecendo ali, aos fatores estressores, a tendência é que evolua melhor. E os crônicos, a tendência é que o tratamento seja mais longo. Bacana. E nessa entrevista nós também vamos falar sobre depressão. Vários tipos de depressão. São vários tipos de depressão. E a depressão pode ser classificada sob várias perspectivas. Acho que a mais importante delas, as duas mais importantes, é a segunda gravidade, né? Nós temos depressões de leve a graves, e também se é uma depressão num contexto de um transtorno bipolar ou não, que são tratados, né, com medicamentos de maneira completamente distintas. E é importante a gente entender também que a depressão ela é uma síndrome. O que significa isso? Ela não é uma doença, ela pode estar presente em vários tipos de adoecimento mental. Então, a pessoa tem transtorno bipolar e depressão dentro do quadro, ou esquizofrenia e depressão, né? Então, assim, existe o quadro clínico, né? O diagnóstico do transtorno depressivo, mas também a depressão é um diagnóstico sindrômico que pode estar relacionado a outros transtornos mentais.
Legal, nós vamos também contar um pouco da história de vida da doutora Kelly Fonseca e a sua caminhada rumo à medicina e também à psiquiatria. Obrigado, doutora Kelly, por essa chamada. Até lá. Até. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.